Gaozu sediou sua capital em Luoyang, mas após protesto de generais das defesas da cidade, Gaozu mudou sua capital para Chang'an, mais bem protegida e autossuficiente. Lá ele inicia a construção do grande palácio de Chang'an, o maior palácio do mundo antigo. Apesar da opulência, Gaozu evitou construções extravagantes. Gaozu fortaleceu as defesas da cidade e organizou em distritos murados com ruas largas. Gaozu aliviou os impostos e o sistema de trabalho forçado. Porém, Gaozu não rejeitou totalmente o legalismo Qin, já que se precisava da disciplina para manter a ordem do império. Porém, o legalismo foi afrouxado por ele. As cortes de Gaozu reuniam vários conselheiros confucionistas, legalistas e taoístas, mas Gaozu nunca aderiu a nenhuma filosofia de Estado, sendo pragmático. Em 201, Gaozu recompensou os súditos com suprimentos de comida. Após o estabelecimento dos Han, os Xiongnu se aproveitaram do caos após a queda de Qin em 206 e passaram a atacar os Han. Então, no ano 200 a.C., Gaozu ataca os Xiongnu na Batalha de Baidang e vence a batalha. Após isso, Gaozu, para evitar novas guerras, iniciou a política de Heqin, que dava aos Xiongnu mulheres nobres para casamentos e a eles em troca de paz. Uma rebelião ocorreu em 195 a.C. e quando Gaozu foi repelir a rebelião, ele foi ferido e ele viria a morrer no dia 1º de julho de 195 a.C. e seria enterrado no grande mausoléu de Chang'an, em Xi'an. Após a sua morte, seu filho Liu En o sucede, mas a esposa de Gaozu, a Imperatriz Lu, toma o poder como regente por 15 anos. A Imperatriz corrupta logo executa Liu em 188 a.C. Lu então coloca vários de seus parentes da família Liu no poder, em cargos muito altos. Seu governo ficou conhecido pela brutalidade contra seus rivais. Ela mandou matar todas as concubinas de Gaozu. Castigou brutalmente a concubina Qi, seu filho Liu Hui, filho direto de Gaozu. Mas apesar da violência, Liu conseguiu manter a estabilidade imperial, fortalecendo a centralidade em Chang'an, reprimindo as ameaças do Xiongnu. Quando a Imperatriz Lu faleceu em 180 a.C., seus parentes tentaram manter o poder, mas a alta nobreza Han, a família Liu da casa imperial de Han, de Gaozu, e ministros reais de Gaozu, organizaram uma revolta palaciana contra a família Liu, o que ficou conhecido como a Purga Lu, onde todos os que tinham elo com a imperatriz foram mortos. O trono foi entregue a Liu Han, filho de Gaozu, que adotou o título de Wan. Sobre Wan, os Han iniciaram seu auge. O imperador Wan rapidamente demonstrou aptidão para reinar o império. Ele tinha diligência e parecia preocupado com o bem-estar do povo. Ele era fortemente influenciado pela Imperatriz Dou, que era adepta ao taoísmo. Wan reinou Han com políticas de interferência com o povo e de leis flexíveis. No ano de 179, ele aboliu a prisão e o encarceramento de pais, esposas e filhos e irmãos de pessoas consideradas criminosas, com a exceção de crimes de traição ao imperador. No mesmo ano, ele criou um programa de assistência imperial para os necessitados, empréstimos e exceções fiscais que eram oferecidos a viúvas, órfãos e idosos. Wan também ordenou que fossem concedidos subsídios mensais em grãos, vinhos e carnes a idosos com mais de 80 anos. No início de seu reinado, Wan se impressionava a qualidade do jovem oficial Jia Yi. Ele colocou o Jia como
professor de vários dos príncipes Han, incluindo seus próprios filhos, Kia propôs dividir os principados em uma proposta que Wen inicialmente concordou, mas por medo de perder a ordem do Império, ele hesitou em implementá-la. No seu reinado, ele enfrentou várias vezes os Xiongnu em campanhas duras no norte. No ano de 168, o imperador Wen instituiu a política que se as pessoas que construíssem ou ajudassem com alimentos para o uso da força de defesa do norte contra o Xiongnu poderiam receber títulos ou ter crimes perdoados. Mais próximo do final do seu reinado, Wen se tornou mais supersticioso e começou a buscar o sobrenatural a todo custo. No ano de 165 a.C., a mando do feiticeiro Peng, Wen construiu um templo aos 5 deuses da magia, ao norte do Rio Velho. Mas já no ano seguinte, em 164, após Peng ser descredibilizado como feiticeiro mor, ele e seu clã foram executados por ordem de Wen. 6 anos depois, no ano de 158, os Xiongnu fizeram uma grande invasão nos condados Shang e Yongzhong. Então, Wen nomeou o general Zhou Yanfei para os reprimirem. Wen expandiu o palácio de Chang'an, iniciado por seu pai Gao Zhu, mas evitou obras gigantescas, refletindo a sua política de economia. O imperador Wen falece em 6 de julho do ano 157 a.C. e seu filho Liu Zhi o sucede e adota o nome de Imperador Zhang. O imperador Jing continuou com grande parte com as políticas realizadas por seu avô e por seu pai, e não interferência com o povo e a redução de impostos e outros encargos. Sobre Jing, parte dos impostos foram cortados pela metade para 1/30 da colheita. Então ele continuou a sua política de redução de penalidades criminais. E em 156 ele reduziu o número de chicotadas que eram consideradas compatíveis para criminosos e as quantas eles poderiam receber. Externamente, ele deu continuidade à política do Requiem com o Xiongnu, o que evitou grandes conflitos com aquele vizinho do norte. Entanto, a questão imediata que o imperador Zheng enfrentou foi o poder excessivo dos príncipes das linhagens colaterais do clã imperial Han. Os príncipes que eram responsabilizados por controlar as províncias controlavam suas próprias forças militares e desobedeciam cotidianamente a edictos emitidos pelo imperador constantemente. Então, querendo expurgar Zheng, os 7 reis Han iniciaram uma grande rebelião dos 7 reis em 154 a.C. Uma guerra civil se iniciou. Zheng nomeou o general Zhou para esmagar a rebelião, e Zhou Yafu consegue cortar a linha de suprimentos dos revoltosos, e a revolta foi esmagada e os revoltosos foram executados. Nos anos seguintes, o imperador Zheng iniciou de forma mais ampla a centralização administrativa do Império Han, diminuindo e muito a autonomia dos príncipes. Zheng reorganizou a economia com incentivos à agricultura. O Império começou a experimentar maior estabilidade interna. A corte imperial continuava a ser influenciada pelo taoísmo. Sobre Zheng, houve um crescimento agrícola e aumento da população, e a economia fortaleceu com essas coisas. No final do seu reinado, o imperador Zheng começou a tomar medidas para garantir a sucessão, equilibrando o poder entre seus filhos. E no dia 9 de março do ano 141 a.C., o imperador Zheng veio a falecer, e seu filho Liu Zhi o sucede.
e adota o título de Wu de Han. Até este ponto, a dinastia Han foi regida de acordo com a ideologia pragmática pró-taoísta, que defendia a liberdade econômica e a descentralização do reino Han e a política de Han Han. Ao contrário de seus antecessores, o jovem imperador Wu não estava disposto a tolerar o status quo. Já no primeiro ano de reinado, entre 141 a 140 a.C., Wu seguiu o conselho de estudiosos confucionistas e lançou uma reforma ambiciosa, conhecida na história como Reforma de Yuan. As reformas adotaram o confucionismo como filosofia nacional de Estado, removeu postos de controle que não fossem do imperador Han, com o objetivo de cobrar pedágios e restringir o tráfico se necessário, e incentivou a denúncia e a repressão de atividades criminosas por parte dos nobres. Nobres envolvidos em atividades ilegais seriam acusados e punidos, e perderiam todas as suas terras e bens para o imperador, e instituiu a meritocracia, ao recrutar e promover plebeus talentosos para cargos administrativos, a fim de remover o monopólio administrativo da classe nobre na administração do Estado. Mas logo as reformas foram anuladas por conta da sua avó, a Imperatriz Dole. Os reformistas imperiais foram punidos e executados. Conspirações contra Wu se tornaram frequentes, e por um tempo Wu fingiria desinteresse em reinar, saindo de Chang'an para passear e caçar. Wu, porém, sabendo que as classes nobres consideravam ocupar todos os níveis da corte Han, Wu mudou de estratégia, recrutando secretamente um círculo de jovens apoiadores leais, oriundos de famílias comuns, e os promoveu a cargos de nível médio na corte imperial Han, a fim de se infiltrar nos cargos executivos do governo, estabelecendo a corte interna que recebia ordens e se reportavam diretamente ao imperador Wu. Além disso, Wu emitiu decretos nacionais apelando a acadêmicos de base como Gongsun Hong para se alistarem em serviços administrativos, uma tentativa de impor o domínio imperial sobre a velha nobreza. Então, no ano 135 a.C., com a morte da Imperatriz Dole, seu último obstáculo finalmente sumiu e ele assumiu o poder total. O imperador Wu iniciou campanhas militares para expandir o território. Em 135, ele conquista o estado de Niue, no atual sul da China, fazendo fronteira com o atual norte do Vietnã. No norte, ele realiza guerras contra o Xiongnu. Já entre 133 e duraria essas guerras até 119. Assim, ele enviou uma grande invasão às terras do Xiongnu. No oeste, ele enviou um diplomata em missão ao oeste em busca de apoio contra o Xiongnu nas estepes centrais da Ásia. E ele retorna e trouxe informações detalhadas sobre a Ásia Central, seus povos, culturas e produtos, o que abriria caminho para a futura Rota da Seda. Foram feitas várias guerras contra o Xiongnu na Mongólia, e em 14 anos de guerras, os Xiongnu foram parcialmente derrotados. No oeste, Wu realizou campanhas frequentes contra cidades e estados da Ásia Central, obtendo controle indireto de corredores estratégicos, o que abriu o comércio com regiões distantes, incluindo o intercâmbio de cavalos e seda. E a partir de 111 a.C., ele se virou ao sul, ao norte da Indochina,
e conquista o reino de Nanoe, no norte, no atual Vietnã. No leste, ele passou a ampliar e controlar tribos e pequenos reinos ao norte da Península Coreana, enviando tropas e estabelecendo colônias militares na região. Foi no final do seu reinado que, como Kim Shi-huang, Wu começou a mostrar interesse pela imortalidade. Ele começou a associar a mágicos que alegavam ser capazes de criar elixires que fariam ele ser imortal. Além disso, seu reinado seria o apogeu cultural dos Han. Wu patrocinou poetas e músicos para fazerem músicas para a corte imperial em Chang'an. O estilo Fu também tomou forma sobre a poesia Han sobre o Wu. Wu estabeleceu o escritor imperial de música. Wu atraiu para sua corte eruditos, pensadores e escritores Han da época, como o grande historiador chinês Sima Qian, que viveu entre os anos de 145 a 86 a.C., que escreveu o Tianzhe, Registros do Grande Historiador, a primeira historiografia chinesa já escrita de forma oficial, que retratava toda a história da China desde o Xia. Outros grandes nomes foi Dong Xuanzhu, um filósofo importante de índole confucionista, que ele propôs a integração do confucionismo com a cosmologia. Wu expandiu o palácio de Chang'an para mostrar o poder do imperador chinês. Wu investiu bastante em medicina e na ciência. A astronomia avançou bastante com novos observatórios oficiais. O imperador Wu faleceria em 29 de março do ano de 87 a.C. e seu filho Liu Fulin o sucede e adota o nome de Zhao. Com meio século de reinado de Wu, expandiu o Império Han a mais longas fronteiras já vistas, mas esgotar os cofres do Império. Deng Zhao tomou a iniciativa de reduzir os gastos imperiais em guerras ou no exército e reduziu os impostos, e como resultado, os cidadãos prosperaram e o Império Han desfrutou de uma grande paz. Zhao reduziu os impostos, evitando a sobrecarga do povo. Zhao manteve as rotas comerciais estabelecidas por seu pai, Wu, incluindo a parte inicial da Rota da Seda. Zhao fortaleceu o confucionismo como ideologia oficial do Estado Han, com escolas estatais formando novos funcionários para o Estado. Zhao iria morrer em 5 de junho do ano de 74 a.C. e foi sucedido por seu sobrinho Liu Bang, que adotou o título de Xuan. Ele era considerado bom juiz e justo para com o povo, e consolidou seu poder eliminando funcionários corruptos, movendo funcionários honestos ao poder. Xuan investiu na agricultura, com projetos de irrigação da agricultura, e o comércio interno e externo prosperou sobre o seu reinado, incluindo a expansão das rotas comerciais da Rota da Seda, permitindo o intercâmbio de seda, metais, cavalos e produtos exóticos da Ásia Central. Xuan investiu na sua cultura, tendo escritores importantes na sua corte, como Wang Bao e Liu Chang. O imperador Xuan faleceu em 10 de janeiro do ano de 48 a.C. e seu filho Liu Shi o sucede e adota o título de Yuan. Yuan evitou guerras de expansão e concentrou forças de defesa no norte contra o Xiongnu. Culturalmente, o confucionismo permaneceu como a ideologia oficial do Estado, com a promoção de estudos clássicos, a formação de funcionários públicos e o
incentivo da historiografia e literatura filosófica. Obras de engenharia focam na construção de templos, obras de canais e estruturas de transporte foram construídas. Yuan manteve a grandeza da corte imperial, mas a corte imperial logo se fragmentou. O imperador Yuan faleceu no dia 8 de julho do ano de 33 a.C. e seu filho Liu Ao o sucede como Shang. Shang tinha pouca experiência real, além da forte dependência de conselheiros e eunucos da corte, e fez o poder Han diluir. Shang confiou o poder na família Luang, que levou à fragmentação do poder e influenciou bastante nas decisões estatais de Shang. O controle sobre os príncipes regionais se enfraqueceu. A corrupção passou a crescer bastante. A burocracia passou a se deteriorar, com nomeações baseadas no favoritismo e não mais no mérito como eram os seus antecessores. E com a sua morte no ano 7 a.C., um declínio significativo dos Han ocorreu. No final do século I a.C. e início do século I d.C., a dinastia Han perdeu totalmente o poder em prol da ascensão da casa de Wang, da regência do nobre Wang Mang, e o poder dele aumentou a partir do ano 6 d.C., com sua entrada na família imperial com um casamento. E no ano 9 d.C., ele proclamou o fim da dinastia Han, estabelecendo a breve dinastia de Chen. Wang Mang centralizou o poder completamente, eliminando qualquer oposição potencial, e reformou o sistema burocrático, substituindo nobres ligados à antiga casa Han em prol de pessoas leais a ele. Wang Mang tentou inúmeras vezes uma política de administração moral com base no confucionismo. Mang tentou redistribuir grandes propriedades privadas para pequenos agricultores, limitando o poder das famílias ricas. Ele tentou regular o monopólio estatal sobre o sal, ferro, bebidas alcoólicas e os grãos, além de introduzir novas moedas para substituir o sistema Han. Mas a partir do ano 18 d.C., graves crises climáticas, como secas, enchentes e crises agrícolas, agravaram a fome, o que irou o povo rural. Então, no ano 22 d.C., explodiu a revolta dos sobretudos vermelhos, e em 23 d.C., os rebeldes conquistam Chang'an e matam Wang Mang, e a dinastia Han volta com a ascensão de Liu Qiu, que adotou o título de Yanshi, inaugurando o período chamado Han Oriental. Ele enfrentou os sobretudos inimigos e acabou deposto por eles 2 anos depois, no ano 25, e ele foi executado. E seu irmão, Liu Han, o sucede como Guanggu. Guanggu estabeleceu a sua capital em Luang, a 300 quilômetros a leste da antiga capital de Chang'an. Guanggu centralizou o poder imperial, mantendo uma política conciliatória com os príncipes regionais e famílias locais para garantir apoio na reunificação e reconstrução política dos Han. Guanggu restaurou o confucionismo com sua base ideológica, reforçou e criou novas leis, priorizando nomeações por mérito, eliminando os privilégios injustificados a nobres e conselheiros desleais. Além disso, ele procurou restaurar o comércio, incluindo trechos da Roda da Seda. Ele também derrotou os senhores da guerra para consolidar o império como unido e reunificado sob o trono em Luoyang. E suas reformas promoveram o renascimento dos Han
Ele reinou até o ano 57 d.C. E seu filho Liu Yang o sucede como Ming. Ming investiu bastante em educação, construindo a possível primeira universidade imperial da história chinesa, em Luoyang, para filhos da alta nobreza. Ming consolidou as reformas de seu pai, mantendo a eficiência estatal. Militarmente, Ming protegeu o Império Han das ameaças do Xiongnu e dos povos nômades. O imperador Ming morreu no ano 75 d.C. e seu filho Liu Dan o sucede como imperador Zhang. Sobre Zhang, o comércio e a produção artesanal floresceram bastante. A dinastia Han Oriental sobre Zhang atingiu o auge da prosperidade econômica, com o crescimento da Rota da Seda, que sobre os Han estavam se estabelecendo com comércios e contatos com os indianos e persas. O imperador Zhang iria falecer no ano de 88 d.C. e seu filho Liu Han o sucede como imperador Han e seguiu com as políticas de seu pai. Então, o império manteve a prosperidade agrícola e o comércio interno. Obras públicas foram realizadas ao construir canais, estradas e palácios, garantindo a irrigação, transporte e administração eficiente. Culturalmente, o reinado de Han é notável por uma das grandes invenções da história da humanidade: o papel, atribuído ao oficial imperial da corte Kai Lun no ano de 105. Kai Lun aperfeiçoou o processo de fabricação de papel a partir de vegetais, incluindo cascas de árvore, restos de tecidos e redes de pesca. Essa invenção dos Han teria um impacto grandioso na comunicação humana, e não só na China, mas do mundo. O papel seria restrito à China até o século VIII, sendo usado como ferramenta secreta da China por séculos. Mas Han não viveu muito, pois no ano seguinte, em 13 de fevereiro do ano 106, ele viria a falecer. E após a sua morte, o Império Han entrou em um declínio irreversível, pois cada vez mais imperadores crianças subiram ao trono, o que favoreceu aos nobres. A corrupção se intensificou, enquanto disputas dinásticas e internas entre facções destruíram o governo Han. E em 146 d.C., ascendeu ao trono um homem chamado Liu Ji, que adotou o título de Quan, que se tornou o último imperador forte dos Han a governar com algum poder. Quan foi o primeiro imperador chinês que teve contato com o Ocidente, quando uma embaixada vinda de Roma, em nome do imperador romano Marco Aurélio, chegou em Luoyang no ano de 166 d.C. Quan tentou estabilizar o império, apoiando escolas estatais, historiadores e a produção literária. Mas quando Huan faleceu no ano de 168 d.C., os Han entram em um declínio total. A corte foi dominada pelos eunucos e concubinas. O imperador de Han perdeu todo o poder, e em 184 eclodiu a revolta dos turbantes amarelos, na qual o levante camponês massivo, motivado pelas fomes, opção e outros incidentes, fez o povo a se revoltar contra o poder imperial. O levante foi esmagado rapidamente, mas as guerras civis se tornaram constantes na Han final. Em 189, o último imperador de Han, o imperador Qian, se tornou imperador, o que levou à anarquia total da administração imperial. Figuras imperiais, militares do império
emergiram dominantes em diferentes regiões. Qian se tornou imperador só no nome. Em 220, um general chamado Cao Pi forçou Qian a abdicar, encerrando a dramática dinastia Han de uma vez por todas. Mais de 400 anos de dominação Han na China acabaram. Mas aí, o povo chinês, devido ao legado dos Han, adotaram seu nome para se apelidarem. A etnicidade do povo chinês é chamada de Han. E nisso inicia o período dos 3 reinos, que duraria por 60 anos, junto à Idade Média para a China, na qual falarei no próximo episódio. Estejam aqui para ver. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.